Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado com toda a nossa programação. Curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Boa noite, gente. Vocês estão bem? E estão com expectativa? Muita ou pouca? É bom ter expectativa, né? Aleluia. Nós vamos aprender a fluir com o Espírito, amém? Quem quer fluir com o Espírito aqui? Você sabia que está disponível para todos nós? É verdade, está disponível para todos nós fluir com o Espírito. Mas como vamos fazer isso se nós não aprendermos a fazer? Por isso, vai ser muito importante você prestar bem atenção no que vai ouvir, tá bom? Eu trago saudações de Pirituba, São Paulo, da Igreja Verbo da Vida Pirituba. Tem muita gente assistindo aí. Trago saudação da minha família, minha esposa Viviane, a Sara e o Gustavo, meus filhos, não é? E nós estamos todos conectados aí juntos, né? Numa mesma visão, crendo na mesma palavra, não é? Então, deixa aí o abraço de todos eles lá de Pirituba a vocês, tá bom? Então nós vamos fluir na palavra aqui no ensino, né? Eu gosto de pregar ensinando e às vezes ensinar pregando, e eu não sei nem quando é que eu estou ensinando, quando é que eu estou pregando. Eu sei que as coisas fluem e a gente acaba fazendo o trabalho, e o importante é que as pessoas recebam, né? O importante é que as pessoas consigam receber a palavra. Então, eu quero que você vá abrindo aí em 1 Coríntios 14, 26. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Certa vez eu contei lá em Pirituba que aqui é muito legal, que quando a gente anuncia um versículo, vocês vibram. Mas aí vocês me fizeram passar um pouco de vergonha, vocês não vibraram tanto. Então eu vou dar outra chance, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos abrir a palavra em 1 Coríntios 14, 26. Isso aí. Senão eles vão falar: pastor, você falou lá, eles não... Não. Vocês vibram mesmo. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. 1 Coríntios 14, 26 diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Quando vos reunis, um tem uma coisa, outro tem outra coisa, outro tem outra coisa e outro outra coisa. No que diz respeito a os dons do Espírito. Kenneth Hagin, quando ensina sobre dons espirituais, ele sempre fala que ele costumava fazer os cultos dos crentes nos domingos pela manhã, e no culto dos crentes, porque você sabe disso, nós temos vários tipos de cultos, não é? Temos culto evangelístico, cultos de cura, e assim por diante. Nós temos diversos tipos de culto. E Kenneth Hagin, ele costumava dizer que ele costumava fazer o culto dos crentes no domingo pela manhã. E no culto dos crentes, ele costumava ensinar isso e liberar as pessoas para aprender a fluir no Espírito, não é? Eu acredito, eu tenho pregado há muitos anos nessa igreja, não é? Muitos anos que estou com vocês. Eu acredito que como nós temos essa familiaridade, é possível eu pregar um culto aqui, para você pregar esse culto, e juntamente com você, eu te ensinar a fluir no Espírito e a gente fluir juntos. Vocês topam? Veja o versículo que diz de novo, vamos lá, é o 26 que eu estou lendo. Que fazer, pois, quando vos reunir, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, no caso uma reunião assim, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação,
aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Agora eu preciso mostrar para você que o maior interessado em você fluir nos dons não é você, nem o seu pastor, e nem eu. O maior interessado é Deus. Você concorda comigo que Deus, quando dá um presente, Ele quer que você usufrua? Quando você dá um presente, você quer que a pessoa goste do presente, sim ou não? E quer que ela utilize, não é? É assim, nós somos todos assim, não é? Viemos do mesmo lugar, do mesmo Pai. E Ele, que deu dons espirituais, Ele espera que nós fluamos nos dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, eu vou ler alguns versículos. Amém? Eu vou ler alguns versículos porque eu preciso ensinar, fazer uma... Você já me conhece. Eu faço uma introdução, uma base, uma construção, né? E depois eu fluo na palavra que nós estamos construindo. Diz ali, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos assuntos espirituais. O original é mais parecido com isso. Com relação aos assuntos espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Veja que Paulo, ou o Espírito Santo através de Paulo, não queria que a igreja fosse ignorante no assunto dons do Espírito. E se ele não queria, nós não devemos querer também. É por isso que o pastor nos colocou aqui para ensinar sobre dons espirituais, sobre aprender a fluir com o Espírito. Então, o que está acontecendo aqui agora é muito importante. Eu quero que você saiba que é o desejo de Deus. Amém? É o desejo de Deus que você aprenda e não seja ignorante. Amém? E em 1 Coríntios 12, 11, eu vou ler esses versículos que eu falei. 1 Coríntios 12, 11, diz assim, o 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como quê? Eu não sei se a sua versão está diferente, mas olha, leia comigo a do quadro. Consegue ver daí? Nas telas. Então está escrito assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A cada um. É por isso que Paulo disse: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse língua, outro traz revelação, e assim por diante. Utilize os dons do Espírito. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho ensinado a igreja em Pirituba, o Verbo da Vida de Pirituba. Eu tenho dito muitas vezes, quando eu falo sobre os dons espirituais, eu tenho dito que na igreja é o lugar do treinamento, de aprender, e o mundo é o lugar de operar nos dons espirituais. E quem deve operar nos dons espirituais? Pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, também, mas não somente eles, todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo deve aprender a se mover no Espírito. Pensa se não seria uma coisa muito bacana você chegar lá no seu serviço e por algum motivo você fica sabendo simplesmente que aquela pessoa que está na sua frente, ela estava tentando pensamentos suicidas, e você simplesmente sabe, porque sabe aquilo, não sabe como sabe, mas sabe. E aí você começa a puxar assunto, porque você não vai ser entrão e direto, mas você começa a puxar assunto e começa a fazer perguntas do tipo: está acontecendo alguma coisa com você? Por quê? Tem passado pensamentos de morte? Sabe, irmãos, nós somos a igreja, e a igreja é para operar no mundo.
libertando as pessoas, trazendo as pessoas para a reconciliação com Deus. Agora, nós temos armas poderosas para fluir com elas e tornar o nosso trabalho evangelístico fácil. Sabe que o evangelismo não tem que ser só aquele dia marcado na agenda da igreja. Vai ter um evangelismo no próximo sábado, você vem às 9h da manhã. Tudo bem por esse tipo de evangelismo, muito bom, e tem que acontecer mesmo. Mas sabe, nós precisamos ser evangelistas em algum nível. Nós precisamos estar atentos o tempo todo para deixar Deus nos usar. E Ele vai usar aquele que estiver disponível. Agora, Ele distribui a cada um como lhe apraz. Eu quero ler também com você em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31. Quero mostrar para você aqui isso. Olha lá. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aqui ele está convidando a gente a procurar com zelo. E 1 Coríntios 14, 1, 1 Coríntios 14, 1, diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Visto que desejais dons espirituais, quem deseja aqui? De verdade? Você sabe que hoje você pode se surpreender com um dom fluindo através de você? Você espera isso hoje? Um dom pode fluir através de você hoje aqui, irmão. Irmã, prepare-se. O culto dos crentes tem que ser um culto onde o crente deixa Deus operar no meio, onde as manifestações acontecem, onde Deus pode fluir. Então, entretanto, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, não apenas deseje, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Porque os dons espirituais, eles ajudam a edificar a igreja, a construir a igreja. Os dons espirituais ajudam. Amém? Quais são os dons espirituais? A palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento do Espírito, o dom de profecia, a variedade de línguas, a interpretação das línguas, o dom da fé, a operação de milagres e os dons de curar. 9 são os dons espirituais, os dons do Espírito. E estes estão disponíveis para a igreja. Estão disponíveis. Amém? Quem ora em línguas aqui? Eu olhei aqui para o Dan e eu vi que ele está orando em línguas. Quem também consegue orar em línguas enquanto me ouve? Se você conseguir, comece a fazer isso. Se você já estiver fazendo, continue. Por quê, pastor? Porque nós vamos fluir nos dons e você precisa se edificar para edificar os outros. Eu passei o dia me edificando e eu quero que você se edifique para você fluir nos dons. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que o que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Sim ou não? Edifica-se a si mesmo. E nesse culto aqui, nós não apenas vamos nos edificar a nós mesmos, mas nós vamos edificar os outros através dos dons operando em nossas vidas. E para você edificar os outros, você precisa estar edificado. Então, ore em línguas um pouco enquanto você me ouve, ok? Tenta se concentrar e orar em línguas, porque é o culto do Espírito Santo, sim ou não? Eu vim para o culto do Espírito Santo. Aprender a fluir com o Espírito é do Espírito Santo, só pode, sim ou não? Amém?
Eu acho que você está com medo de fluir no Espírito, que começou a diminuir os améns, começou a diminuir. Eu não vou colocar você numa enrascada, eu vou colocar você no caminho para fluir com o Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está gostando aqui do início? Nós estamos apenas na introdução. Amém? Aleluia. Em 1 Coríntios 14, 39 agora. Primeira Coríntios 14, 39. Diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Procurai com zelo. Essa palavra zelo significa, no dicionário nosso de português, grande cuidado ou preocupação que se dedica a alguém ou algo. Forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Eu li devagar, eu queria que você prestasse atenção no que significava isso, mas eu vou ler de novo. Então vamos lá. Grande cuidado, zelo significa grande cuidado ou preocupação que se dedica a alguém ou algo. Forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Procurai com zelo os dons espirituais. Agora, voltando aqui no texto onde eu tinha iniciado: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam muito mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de um profeta, fala apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação ao outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olha o que eu li aqui. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos o quê? Aprenderem, diga, aprenderem. Para todos aprenderem e serem consolados. Veja que o assunto dos dons espirituais, ele é aprendido. É aprendido. E nós devemos aprender a fluir no Espírito. Agora, deixa eu contar algumas coisas para vocês importantes. Eu quero falar um pouco para você como é que funciona na igreja. Eu sei que os pastores, normalmente, eles têm a preocupação da igreja fazer uma bagunça às pessoas, porque existem muitas pessoas que não têm mesmo bom senso, que vêm para os cultos e não têm bom senso, e eles querem aparecer. Então eu vejo que muitos pastores acabam não dando oportunidade para o fluir do Espírito. Então acaba sendo somente quem realmente foi escolhido no dia para operar no Espírito ali. E aí a igreja acaba não fluindo. Por quê? Porque para evitar que algumas pessoas causem bagunça na igreja, é melhor a gente deixar de lado isso aí. Então quem subir aqui já vai estar mais preparado, né? E vai fluir no Espírito da maneira que dá para fluir organizadamente. Então eu tenho ensinado e treinado a minha igreja a não fazer bagunça lá na igreja, porque eu dou liberdade para a gente fluir no Espírito. Agora eu vou dizer para você como é que eu faço isso, ok? Você quer aprender? Então, lá na nossa igreja, tem algumas coisas que eu deixo fazer e outras que não. Eu vou falar para você as duas. Eu não deixo ninguém dar uma profecia lá na igreja, no meio dos corredores, sem a gente ficar sabendo. Ninguém pode.
Ali diz, porque todos podereis profetizar. Não diz isso? Mas eu não sei se você viu os versículos anteriores, que diz assim, eu vou mostrar para você. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Eu estou no versículo 29. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem. Julguem o quê? Nós sabemos que nós não podemos julgar pessoas, certo? Porque com a mesma medida com que julgarmos, nós seremos julgados. A Bíblia não cai em contradição. Ela está dizendo para julgar aqui, e ao mesmo tempo nos evangelhos Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mas aqui está dizendo para julgar. Julgar o quê? Não é julgar pessoas, mas nós temos por obrigação julgar profecias. Nós temos por obrigação, irmãos, julgar profecias. Agora, por que eu não deixo as pessoas dar profecia para as outras sem que a gente fique sabendo? Porque os mais maduros na igreja, eles precisam saber o que está acontecendo. Porque se você dá uma profecia para o irmão aí do seu lado, e a gente não fica sabendo, a gente não consegue julgar a sua profecia. E eu prezo pela organização, e eu prezo por julgar. E você diz, mas pastor, para que você precisa julgar a profecia assim? Eu vou contar para vocês algumas coisas que já aconteceram, e aí vocês vão entender o meu ponto, e entender o ponto de Paulo aos Coríntios. Certa vez, um casal da minha igreja, eles não eram da minha igreja na época, hoje eles estão há muitos anos comigo, mas esse casal, eles tinham se convertido e tinha pouco tempo de conversão, e eles estavam orando no monte, e nada contra orar no monte, entenda bem, tá bom? Nada contra mesmo. Mas eles estavam, na verdade a esposa estava orando no monte, tinha ido lá para orar com algumas pessoas da igreja, e o marido tinha ficado em casa. E aconteceu o seguinte, a esposa recebeu uma profecia de que esse marido estava traindo ela. Então você, esposa, se você recebe uma profecia dessa, de algum suposto profeta, dizendo que alguém, ou que o seu marido está traindo você, como é que você vai chegar em casa? Aquela mulher chegou em casa daquele jeito. Por quê? Porque Deus falou que o marido dela estava traindo ela. Deus falou. Sabe aquele Deus falou? Então, ela chegou em casa e ela começou a brigar com ele e dizer, quem é? Me conta quem é. Mas quem é o quê? Você está me traindo, Deus já falou. Mas falou? Como assim Deus falou? Eu não estou traindo você. Imagina a confusão. O marido não estava traindo ela, mas ela tinha recebido uma profecia lá no monte, de uma suposta profeta, que disse que o Senhor estava dizendo. Essa profecia não foi julgada lá na hora por ninguém. E aí causa bagunça. Sabe o que aconteceu? Tinha um casal que era um pouco mais maduro nessa igreja. Esse casal, ele foi até a casa desses membros da minha igreja, que não eram membros na época, e foi até lá para consertar as coisas. E disse para a mulher, no caso, disse assim, irmã, eu vim aqui para arrumar aquela bagunça. E essa profeta já tinha dado uma profecia para outro casal dizendo a mesma coisa, e já estava bagunçando aquele casamento, e agora estava tentando bagunçar o seu. Então eu vim dizer que aquilo não é verdade, não é de Deus, é mentira. E aí consertou as coisas. Mas imagina que um casamento poderia ter se desfeito porque Deus falou. Sabe, em nome de Deus muitas coisas são faladas, não é? São feitas, e a bagunça está armada. Então eu treino a minha igreja, e eu sempre dou esse exemplo que eu acabei de dar lá, e eu digo para eles que as profecias precisam ser julgadas. Então eu não gosto, eu não quero, eu não permito que eles saiam dando profecia um para os outros na igreja. Agora, como é que você faz, pastor? Se você tiver uma palavra, você vai levantar sua mão, ou vai procurar um dos diáconos e vai falar com eles. A profecia que você tem, ele vai vir falar com um de nós, e vai chegar até nós, e aí a gente vai permitir a pessoa falar no final, é claro,
não no meio da pregação, mas nós vamos permitir falar, e nós mesmos vamos julgar no final. Assim vai evitar muita bagunça. Certo? Eu me lembro também, isso aconteceu na minha igreja, lá no início do meu ministério pastoral. Um rapaz, ele dava profecia, ele dava essas palavras nos cantos. E quando termina o culto, o pastor não tem controle de tudo, você concorda? Então eu estava lá conversando ele e a moça lá no cantinho, sentada numa cadeira. Eu não me atentei, não tem como, muita gente na igreja, final do culto. E ele estava lá conversando com ela e dando algumas profecias para ela. Agora deixa eu te dizer uma coisa, ele estava acertando as profecias. Ele estava acertando. E depois de ter acertado as profecias, é óbvio ter emocionado a moça, agora ele estava cantando ela, dando aquela cantada, sabe? E tentando arrematar aquela pessoa para casar com ele. Então ele estava utilizando aquilo, pode ser que ele tinha um dom do Espírito mesmo, ou pode ser que era espíritos familiares, porque espíritos familiares operam muitas vezes. E que são espíritos familiares, pastor? Demônios que acompanham famílias. Então eles ficam sabendo de coisas do seu passado, eles ficam sabendo de muitas coisas. Então às vezes profecias como essa vêm e na verdade você pensa que é de Deus, e na verdade era um demônio, um espírito maligno operando ali. Kenneth Hagin conta uma experiência não, um caso, uma situação de um profeta que estava profetizando muitas coisas, e muita coisa acontecendo, e as pessoas estavam realmente acreditando. Às vezes é verdadeiro no início, sabia? Depois o cara se desvia e dá lugar para espíritos familiares, espíritos de demônio. E esse ministro estava profetizando coisas, e ele disse para uma certa pessoa algumas coisas, e essa pessoa estava recebendo ali aquelas palavras, e eram verdadeiras. E depois ele disse assim: olha, outra coisa, no seu cofre tem a joia tal, em tal lugar, bem no canto assim. Rapaz, e Deus está me dizendo que você precisa me dar essa joia. Ele já tinha acertado onde estava, lá no cofre, bem guardadinho. E agora ele estava dando uma profecia dizendo assim: Deus está me dizendo para você me dar. Se você não sabe dessas coisas, você entrega tudo, porque Deus falou. Você acaba com o casamento porque Deus falou. Então por isso se faz muito necessário ensinos como esse, amém? Então Paulo estava tentando organizar o culto, e aí ele disse: um tem revelação, doutrina, línguas, interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. E no caso de haver profetas, falem apenas 2, ou quando muito 3. Por que 2 ou quando muito 3? Imagina se a gente aqui vai deixar todo mundo, porque apesar de todo mundo poder profetizar, mas imagina que hoje à noite eu vou dar uma oportunidade para todo mundo aqui profetizar. Que hora você vai sair daqui? Não é? Aí fala ele, e a gente vai julgando. Mas 3 horas da manhã a gente ainda estará aqui tentando julgar. Então no caso de haver profetas que falem apenas 2 ou 3, e haja quem não, e os outros julguem, então nós precisamos julgar. Então, como eu estava dizendo para você, lá na igreja, eu não deixo as pessoas dar profecia sem o nosso consentimento, sem a gente saber, sem a gente ouvir. E é bom que você saiba também que quando você estiver recebendo uma profecia, você precisa ouvir o que está sendo falado antes de começar a chorar e atrapalhar o que está sendo falado para você. Muitas pessoas ficam tão emocionadas porque Deus apontou, por exemplo, você, irmão. Aí a pessoa já começa a chorar e já não ouve mais nada, porque Deus já apontou ela e já acabou com ela, e aí ela fica lá emocionada, chorando, e aí perde a parte principal, que era a palavra que ia ser falada. E na palavra que ia ser falada, você ia saber se era de Deus ou não. Você entende isso? Então nós precisamos aprender a fluir com o Espírito, mas antes eu precisava falar essas coisas, tá bom? Agora, irmãos,
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos maduros de Deus. Amém? Ouça. Muitas vezes você está buscando e pedindo direção ou direções de Deus para a sua vida. Muitas vezes Ele está trazendo direções para a sua vida e você não está percebendo o que Ele está trazendo. Eu quero mostrar isso para você como é que é. E como eu fluo muito na palavra de conhecimento. E o que é, pastor, a palavra de conhecimento? Veja, Deus conhece tudo, certo? Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E o fato de ser uma palavra de conhecimento é apenas um fragmento do conhecimento de Deus. E no dom, a palavra de conhecimento, ela sempre vai tratar de algo do passado e do presente. Ok? Quando você ouvir essa frase, palavra de conhecimento, você lembre-se que é sobre o passado e o presente, tá bom? Sempre uma palavra de conhecimento vai falar algo a respeito do passado e do presente, porque Deus sabe todas as coisas, Ele pode trazer algo à tona, amém? Ele pode trazer uma palavra à tona. Então eu opero muito nisso, e muitas vezes eu opero com uma impressão espiritual. A palavra de conhecimento, ela pode operar através de visão, você ter uma visão. Ela pode operar através, por exemplo, tem pessoas que operam nisso, eu não operei assim ainda. No corpo dela, ela sente aquela, talvez uma dor na coxa, uma dor em algum lugar, alguma coisa nesse sentido, e ele sabe que ali não era ele. Aquela dor não é dele. Ele sabe que ele está operando no dom. E o dom está revelando que tem alguém no local que está com aquele tipo de mal no corpo. Por exemplo, imagine que eu estivesse agora sentindo uma dor bem aqui, né? Eu sei que eu não vim de casa com dor aqui. Então se eu estou aqui e daqui a pouco começa uma dor aqui, eu sei que é o Espírito Santo operando e tentando mostrar para mim de alguma forma que tem alguém com essa dor. Entendeu? É uma palavra de conhecimento isso. Agora, como eu disse para você, eu opero nesse dom, mas não dessa forma. Normalmente, eu tenho uma impressão espiritual. Eu estava pregando certa vez em Sorocaba, na igreja Verbo da Vida de Sorocaba. E eu estava pregando igual eu estou pregando agora, falando com a igreja, e no meio da pregação, eu tive uma impressão espiritual que alguém tinha machucado um dos dedos da mão. E na impressão, eu tinha a impressão que era esse dedo, e eu tinha uma impressão que era uma mulher. Entendeu? Eu tive essa impressão e eu parei, porque eu estava ensinando algumas coisas nesse sentido. Então eu parei e deixa eu dizer algo para você, que está aqui aprendendo e vai aprender a fluir nos dons. Você precisa dar um passo de coragem e fé também para operar no dom. Porque talvez você tenha recebido alguma profecia na sua vida, alguma palavra de Deus, e talvez uma confirmação da própria palavra que já tinha recebido, de que dons estavam operando na sua vida, de que talvez um dom de cura, talvez um dom de palavra de conhecimento, dons de revelação, ou dons de poder, ou dons de inspiração vocal. Algum dos dons espirituais está operando na sua vida, e você recebe aquela profecia, então você fica ali o tempo todo esperando Deus mover através de você. Eu quero que você saiba que Deus dá um passo, você dá o outro. Você precisa entrar com Ele para operar no dom. Não espere o Espírito Santo fazer todo o trabalho. Você precisa cooperar com Ele. É por isso que é importante aprender a fluir com o Espírito. É por isso que você está numa noite de aprender a fluir com o Espírito. Então eu estava dizendo para você que eu opero na palavra de conhecimento. Aí eu estava contando uma história. E na hora eu disse, eu tenho uma impressão de que alguém aqui está sentindo uma dor num dos dedos da mão. Eu não falei que era uma mulher e eu não falei qual dedo, apesar de ter a impressão. Por quê? Deixa eu ensinar isso para você. É importante essa parte, que você estiver caminhando e crescendo na operação dos dons espirituais, você não tentar, por exemplo, você tem a impressão que é esse rapaz, vamos imaginar que eu tivesse uma impressão que é ele. Se eu não tiver familiarizado com o dom, operando nele já há algum tempo,
não é bom eu apontar, eu posso errar. E como eu estou aprendendo a fluir com o Espírito, é melhor eu ir devagar, está entendendo? É melhor ir devagar. Então eu disse, eu tenho uma impressão que alguém machucou um dos dedos da mão. Na hora que eu falei isso, um rapaz aqui na minha frente, ele meio que deu um salto. Eu falei, é você? Ele disse, não. Aí a esposa dele estava no fundo da igreja. Ela disse, sou eu, pastor. E aí ela veio para cá, para frente. Eu falei, vem até aqui. E aí ela chegou e o que aconteceu? Ela falou assim, eu estava já com uma dor no dedo, e o meu marido, para tentar arrumar e colocar no lugar, ele acabou de piorar o negócio. Então ela estava aqui desse lado de cá, e eu peguei assim, eu falei, eu posso tocar no seu dedo? Ela falou, pode. E eu toquei no dedo dela, em nome de Jesus. E eu soltei, e ela, passou a dor, pastor. Foi embora. Estava doendo muito. Estava com luxação, algo assim. Estava doendo muito. Então, eu estou contando isso para você. E eu vou tentar detalhar um pouco mais de como se sucedeu a experiência. Essa experiência de ter uma palavra de conhecimento, como é o meu caso, não é uma dor no corpo, no meu caso, mas uma impressão espiritual. Uma impressão espiritual é algo como ser guiado pelo Espírito. Você não escuta uma voz, eu no meu caso não tenho uma visão, mas eu simplesmente tenho uma impressão. Eu já operei aqui várias vezes nesse dom, várias vezes. Como que você faz isso, pastor? Uma impressão. É como se fosse, tá? Um pensamento. Parece um pensamento. Mas aí você tem que se perguntar, por que esse tipo de pensamento veio agora? Está entendendo? Ele tem muita semelhança de pensamento. Mas você precisa começar a analisar e ter coragem de entrar. Por exemplo, você já deve ter visto eu fazer isso aqui. Eu não sei porque eu posso estar errado. Eu já falei assim, não já? Eu posso até estar errado, mas eu percebo que está acontecendo isso. Eu percebo que alguém tem uma dor aqui. Já viu fazer isso? O que eu estou fazendo? Indo devagar. Se estiver errado, está tudo bem. Eu estou crescendo, amém? Eu estou crescendo. Mas através de aprender a fluir com o Espírito desse jeito, já aconteceram coisas extraordinárias através da minha vida. Coisas assim que você fica de boca aberta pensando, como ele faz isso? Eu quero dizer para você que nós podemos fazer isso. Nós temos o mesmo Espírito Santo dentro de nós. Ser guiado pelo Espírito é a mesma coisa. Eu falei para você que às vezes Deus está te dando direções que você está pedindo e você não está percebendo essas direções. Por quê? Porque você está esperando uma voz, um profeta falar, e às vezes é apenas uma impressão que você tem por dentro. E se você começar a prestar atenção nas impressões que você tem por dentro, você vai começar a ver milagres extraordinários operando. O outro dom que tem operado através da minha vida, junto da palavra de conhecimento, é dons de curar. Dons de curar. Agora veja como é interessante. Você precisa entrar em fé com essas coisas. Se você recebe, por exemplo, uma palavra de conhecimento, e você sabe que funcionou, eu quero dizer algo para você. Você teve uma palavra de conhecimento, você foi lá procurar a pessoa e falar com ela sobre aquilo, e você percebeu que deu certo. Se for no caso de uma enfermidade, vai e impõe as mãos, porque o mesmo Deus que começou a obra vai terminar. Então, quando eu falo uma palavra de conhecimento, você vai ver que eu fico muito ousado, não importa que tipo de doença seja. Por quê? Eu penso, o Deus que começou, vai até o fim. Então fica fácil operar no dom, entendeu, irmãos? Fica fácil operar nos dons dessa forma. Agora, perceba uma coisa, irmãos. Se você começar a aprender a fluir nos dons, deixar Deus te usar nos dons, e você começar a operar isso lá fora, as pessoas vão querer saber de qual igreja você é. As pessoas vão começar a gostar do seu evangelho. Elas vão começar a gostar do seu Jesus. Elas vão acreditar no seu Deus. Elas vão querer ir na sua igreja, no lugar onde você congrega. Então nós precisamos aprender a fluir, porque esse vai ser um evangelismo extraordinário. Deus está querendo operar. Eu disse para você hoje aqui,
Que Deus é o maior interessado em você desfrutar do dom ou dos dons que Ele liberou para a igreja. Ele não pode dar algo que Ele não queira que você usufrua. Pegou aí? Pegou? Se Ele deu dons, Ele quer que você use. Então nós vamos fazer coisas extraordinárias. Mas antes eu quero mostrar mais uma coisa para você em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Olha só, deixa eu falar para você. Eu estou ensinando sobre isso. E sobre dons. E eu sei porque eu sei. Quando eu começo a falar disso, o Espírito Santo fica muito querendo se mover. Então, nós vamos ver dons espirituais operando aqui hoje. Nós vamos ver dons espirituais operando aqui hoje. Dom de cura, palavra de conhecimento. E eu acredito que nós vamos ver uma operação de milagres aqui hoje também. Agora, esses são dons que eu estou mais familiarizado. Pode ser que Deus queira usar você em outros dons. Palavra de sabedoria é você saber de algo em relação ao futuro. Você fica sabendo de algo com relação ao futuro quando você recebe uma palavra de sabedoria. O que eu estou dizendo para você? Você pode ficar sabendo de algo em relação a alguém, alguma coisa do futuro. Isso é uma palavra de sabedoria. Deus sabe todas as coisas, mas Ele dá um fragmento disso para você. E você entra com Ele e opera nesse dom. Ok? E isso pode acontecer aqui hoje. Eu hoje vou deixar você falar. Só que vai ter que ser igual eu faço na igreja. Você vai vir aqui na frente, eles vão pegar um microfone, eu vou deixar você falar. E aí a gente vai também julgar o que você está falando. Ok? Mas não tem problema, não tenha medo de errar hoje aqui, porque hoje nós estamos no culto do treinamento. Amém? Esse é o culto do treinamento. Mas você vai gostar de ver Deus te usando. No início, você começa poxa, será que isso é um dom? Será que é Deus? Será que não é Deus? E aí você entra e vê acontecer. Quando você entra e vê acontecer, você fala: uau, Deus me usou. Então, você vai ver Deus operar milagrosamente através da sua vida. E o gostoso disso é você poder ver Deus operar através de você. Não é gostoso? Não é gostoso? Sei que você não estava gostando. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Próximo. Não desprezeis as profecias. Próximo. Julgai todas as coisas. Veja que está no contexto de não apagueis o Espírito, e está no contexto de não desprezeis as profecias. Não é para desprezar, só que na sequência diz: julgai todas as coisas. Veja que Paulo está ainda de novo falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Não é para desprezar, mas é para julgar a profecia. Amém? E retende o que é? Então é possível você reter o que é bom do que você está ouvindo. Vocês estão entendendo? Agora, eu sei que eu falei pouco. Eu estou muito querendo fluir nos dons. Eu não sei se você está assim também, mas eu estou muito querendo fluir nos dons. E eu sei que algumas pessoas querem ver isso na prática, e eu gosto da prática. Não é? Sim ou não? Eu gosto da prática também. E eu gosto de saber que o Espírito Santo não nos desaponta. Amém? Eu quero saber o seguinte, irmãos. Eu vou começar pelo maior, pela coisa maior. Alguém aqui nessa igreja tem uma perna maior do que a outra? Uma perna maior do que a outra. Você sabe que tem uma perna maior do que a outra. Se você está num culto como esse,
onde a unção está operando e você tem uma perna maior do que a outra, se manifesta, por favor. Por quê? O que vai acontecer, pastor? Ela vai ficar do mesmo tamanho. Vai ficar igual. Isso é os dons. A operação de milagres. Então se manifesta aí para mim orar por você. Cadê você? Cadê você? Uma perna maior do que a outra. Se você está aí com um problema na coluna, eu vou orar por você e você vai ser curado. Mas antes eu queria que você fizesse aquele teste de esticar os braços, para saber se fica de pé todo mundo, para saber se você tem lá um braço maior do que o outro. Estica os dois juntos, coloca lá em cima e tenta descobrir, acerta o seu corpo direitinho, estica bem os dois para você saber se está tudo igual. Se não tiver igual, me avisa, porque nós vamos colocar no lugar, tá bom? Nós vamos colocar no lugar aqui. Aleluia. Alguém descobriu alguma coisa aí? E eu não desisti ainda da perna que eu falei, tá? Mas eu quero saber agora da coluna. Tá tudo bem a coluna? Tá tudo bem a coluna aí? O que tá errado aqui? Tá errado? Suba aqui, traga ela, por favor. Quero que uma mulher venha do meu lado me ajudar. Alguém que seja maior do que ela, tá bom? Aqui, ela vai ajudar você. Estica, fica o seu corpo normal. Estica os dois braços para nós ver. Vocês conseguem, vira para cá, se vira assim. Vocês conseguem ver alguma diferença aí? Dá para ver? Dá para ver? Dá, né? Tenta esticar esse braço para ver. Ela está forçando, ó. Ela está forçando. Então não está normal, tá? Mas agora vai ficar normal. Em nome de Jesus, eu libero a unção do Espírito sobre o seu corpo agora. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, agora que ela foi curada, eu falei da perna uma maior do que a outra. Agora dá para acreditar, não dá? Então venha. Quem que é? Coluna? Vem cá, coluna. Vem cá. Eu quero que a câmera dê um zoom aí para pegar bem. Tá pegando bem aí? Tá, né? Show, show. Você vai ficar de frente para lá e vai esticar para nós ver. Para a gente confirmar aqui, tá bom? Fica aí mesmo, que senão você vai... Agora estica bem aí. Estica os braços. Estica, tenta subir. Tá desigual? Tá desigual? Tá desigual? Afasta um pouco aqui. Deixa eu ver isso. Tá normal já, tá normal. Tá normal já, pode colocar no lugar. Pode colocar, levanta pra você ver. Levanta pra você mesmo ver. Já tá curado. Eu insisto em relação à perna aqui, eu insisto. Nós estamos vendo os dons operar. Se você não sabia que tinha a perna, porque eu estava lá no culto na igreja e tinha uma irmã lá que tinha uma perna maior do que a outra, e ela não estava percebendo. Depois ela sentou e esticou assim, e ela viu que estava bem diferente, e ela saiu de lá curada. Então vê isso, vê e fica direitinho aí. Se o seu corpo estiver assim, ó, é porque não está certo. Se estiver assim meio de lado, é porque não está certo. Então é o seu caso, tá bom? Vê aí, fica direitinho assim. Se você estiver meio de lado assim, tem alguma coisa errada aí com você, e não precisa ficar errado, tá bom? Então confirma isso para mim, confirma. Confirma isso aí. Nós estamos vendo Deus operar, Ele só está começando só. Ele só está começando. Aleluia. Alguém? Alguém aí? Ei! Aqui, qual que é o problema dela? Vem cá. Qual que é o problema? Minha perna. A perna, uma maior do que a outra? Sim. Nós vamos conferir. Nós podemos pedir, eu quero uma cadeira,
Nós vamos sentar ela aqui de lado, tá? De lado assim, ó. Aí eu vou pedir para você tirar a sandália, pode ser? Senta aqui, por favor. Aqui. Senta aí. Aí você vai fazer o teste, tá bom? Para ver como é que tá. Ajuda ela, por favor. Quero que você pegue as duas pernas dela na mão e faça essa conferência. Dá pra ver, eu já vi. Ó, essa daqui tá menor, tá bom? A câmera consegue ver isso? Consegue, né? Essa tá menor do que essa. Dá pra ver aqui que tá menor mesmo, tá menor, tá bom? Então ela vai ficar curada disso, diante dos nossos olhos. Agora eu vou pedir pra você sair, eu vou pegar, tá bom? Eu tinha falado pra você que essa daqui tava menor, essa. Em nome de Jesus, tá pronto, tá no lugar já. Você consegue ver? Consegue ver? Deu pra ver? Eu tenho que tomar cuidado, senão vai passar, ó. Ficou curada. Curada. Agora, anda pra gente ver, anda. Tenta andar descalça. Pode andar descalça um pouquinho? Você sentia isso também? Sentia? Faz 4 dias que eu estou abaixo de remédio. Dor. Com dor? 4 dias? Anda pra gente ver então agora normal. Como é que tá a dor? Não tem dor mais? Você sente que tá andando normal? Sente que tá andando normal? Acabou, ela foi curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continua operando aqui, amém, irmãos? Amém? Quem está com dor de ouvido aqui? O dor de ouvido. Eu ouvi isso agora. Ouvido é aquela impressão que eu falei para vocês. Simplesmente uma impressão. Mas eu tenho coragem de falar. Dor de ouvido? Dor de ouvido. Gel na minha mão, gel. Qual? Qual deles? Os dois tá doendo, sim. Os dois? Os dois. E ele tá tampado? Fica zunindo assim na orelha, assim. Como que é? Um barulho na orelha, assim. Ah, fica um zumbido na orelha, no ouvido? É, um zumbido. Esse zumbido tá aí agora. Tá agora? Ele escuta um zumbido no ouvido. Veja isso, o zumbido indo embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curado, completamente curado. Abra! Veja, confira. Suba aqui. Eu quero saber o seguinte: esse zumbido continua? Agora não. Não tá mais? Parece que parou. Simplesmente foi embora? Sim. Sério mesmo? Sim. Foi embora o zumbido. Ele está emocionado. Glória a Deus. Só Ele. Vamos ver. Vamos conferir aqui. Qual foi? Você vai precisar tirar a máscara. Qual foi a impressão? Ele acabou de ser curado no ouvido e eu senti esse zumbido no ouvido esquerdo. Você sentiu o zumbido no seu esquerdo? Aham. É? Eu fiquei meio assim, mas aí ele veio e fui curado. E Você já estava sentindo o zumbido antes? Uhum. Onde ele vinha? Antes dele vir. Onde ele vinha? Você viu isso? Vocês ouviram? Obrigado, irmão, pela contribuição. Qual o seu nome? Tiago, valeu. Olha só, eu estava falando para você, algumas pessoas operam assim. Eu não sabia por causa de eu ter sentido no meu ouvido. No meu caso eu sabia por causa de uma impressão espiritual. No caso dele, ele disse que ele estava sentindo o zumbido antes. Quando o irmão foi curado, o zumbido dele saiu. Aí você descobre que você está operando no dom. Glória a Deus. Mas alguém tem algo aqui, algo da parte de Deus? Uma impressão ou alguma coisa que você sentiu no corpo e não estava aí, mas você está sentindo isso e por algum motivo você percebe que Deus está falando através de você? Alguém? Vocês têm que ser rápido porque eu tenho pouco tempo, está acabando o meu tempo. Na verdade eu tenho o tempo necessário, né? A gente tem que correr um pouco. Se você teve uma impressão, se manifesta aí.
Essas impressões podem vir com algo no seu corpo que você sente. Essas impressões podem vir com aquilo que parece que você escutou uma voz, mas não escutou uma voz. Parece um pensamento. Ou pode vir em forma de visão, alguma visão. Você pode ter isso. Então vamos fazer assim, ó. Espírito Santo, use o teu povo aqui. Diga que você quer, diga que você quer. É a parte sua procurar com zelo. Tenha expectativa disso, tenha expectativa disso. Espírito Santo, use o teu povo. Eles querem, Espírito Santo, e eu sei que o Senhor quer também. Usa eles aqui, Espírito Santo. Usa eles aqui, Espírito Santo. Manifesta através deles, com dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Canta, 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 canta. Eles vão receber. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Teve um irmão lá, falou. Ele falou, eu pastor, eu. Falou na live ali, eu estou com a live aberta ali. Então eu quero que você agora receba o toque de Deus aí na sua casa. Todos vocês, tem mais de 50 pessoas assistindo ali, eu acabei de olhar aqui. Mais de 50 pessoas assistindo. Na verdade, mais de 50 conectados, né? Mas na casa pode ter muito mais gente, não é? Mas tem mais de 50 pessoas conectadas. Então, em nome de Jesus, eu quero que você na sua casa receba o toque de Deus aí. Eu quero que você receba da unção do Espírito. Deixa eu dizer algo para vocês. Calma, calma, deixa eu dizer algo para vocês. Quando eu estava chegando aqui, na porta ali, na escada, na primeira porta, eu abracei o esposo da Ângela, acho que foi ele. Eu abracei ele, ali, ele está lá. E eu vou dizer o que você falou para mim. Ele se arrepiou todo, a unção veio sobre ele lá na porta. Foi isso que aconteceu? A unção veio sobre ele lá na porta. E eu olhei mesmo, o braço dele estava todo arrepiado. Eu falei, meu Deus do céu. A unção está presente. Os dons estão presentes. Você de casa e você aqui. Eu oro agora liberando uma unção sobre a sua vida aqui. Eu oro liberando uma unção sobre você aqui. Em nome de Jesus Cristo. Receba o toque do Espírito aqui. Receba o toque do Espírito aqui. Receba da unção do Espírito nesse lugar. Receba da unção do Espírito nesse lugar. Receba, 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 receba. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Aleluia. É o Senhor. Aleluia. Nós temos 3 pessoas hospitalizadas assistindo o nosso culto. 3 pessoas hospitalizadas assistindo. Então eu quero orar por essas pessoas. Você consegue acreditar um milagre acontecendo lá no lugar onde eles estão? Eu consigo acreditar que pessoas ao lado vão ser tocadas também. Porque os dons estão operando aqui. Em nome de Jesus Cristo. Vocês que estão aí, ó, hospitalizados agora assistindo esse culto.
Aqui foi falado que tem 3 pessoas. E eu quero que vocês recebam o poder de Deus entrando nesse quarto aí, e tocando vocês, e tocando as pessoas que estão à sua volta aí, tocando as pessoas à sua volta, a minha voz entrando aí agora, com poder, com graça, com unção, liberando da unção do Espírito. Sejam curados de todo tipo de doença, de todo tipo de enfermidade, nesse lugar onde vocês estão aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus.